Olá, seja bem-vindo ao programa LFG Convida, programa da TV LFG. E para o programa de hoje, nós temos como tema Direitos Humanos e Sistema Prisional. E para falar desse tema, está aqui no nosso estúdio o professor Rogério Greco. Professor Rogério Greco é procurador de Justiça, foi vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, é membro fundador do Instituto de Ciências Penais e da Associação Brasileira dos Professores de Ciências Penais. Além disso, também é mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Teoria do Delito, pela Universidade de Salamanca, Espanha, doutor em Direito pela Universidade de Burgos, Espanha, e assessor especial do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, junto ao Tribunal de Justiça. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Alice, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, vamos começar. Sabemos que exatamente o tema da sua tese, que foi desenvolvida lá na Universidade de Burgos, na Espanha, foi a questão do sistema prisional. E, na sua análise, depois de tantas pesquisas que o professor fez em relação a esse tema, qual o diagnóstico que você apresenta do nosso sistema prisional brasileiro? Alice, assim, o diagnóstico é o pior possível. Na verdade, quando eu fiz até a defesa da tese, agora em julho, né, de 2010, eu comecei fazendo a defesa dizendo o seguinte, que nós estávamos ali discutindo uma tese de doutorado, enquanto as pessoas estavam morrendo no cárcere. E naquele momento, estava discutindo se aquela mulher no Irã seria ou não lapidada, seria ou não apedrejada. Então, assim, a gente estava discutindo o sistema prisional de uma forma globalizada, enquanto as pessoas estavam sofrendo. Então, na verdade, a ideia de discorrer sobre esse tema começou quando eu entrei no Ministério Público há 21 anos. Que eu comecei a entender por dentro o que era um sistema prisional. E nesses 21 anos eu posso te assegurar que o sistema só piorou. Ele não teve nenhum tipo de melhora, então assim, cada vez mais as pessoas estão sofrendo, as pessoas têm que entender que o Estado não tem esse direito, ele tem direito a privar aquela pessoa do seu direito de ir, vir e permanecer onde ele bem entenda, mas fora isso todos os direitos são resguardados e as pessoas parece que não lidam muito bem com isso. A gente fala muito do excesso da sentença no caso da condenação, né? Ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e, na verdade, o que se vê na prisão é que você priva de muitas outras coisas, principalmente da dignidade até. É verdade. E assim, eu me deparei com cada sistema horroroso. Eu tive em Porto Velho, por exemplo, na penitenciária Urso Branco, onde aconteceu aquela rebelião há alguns anos, que os presos matavam os outros presos, decapitavam, amarravam os presos pelas pernas, jogavam de cima de uma caixa d'água, ficava pendurada, as famílias dos presos assistindo tudo isso lá de fora. Eu consegui um DVD dessa rebelião. Então, assim, são cenas muito chocantes. Eu em janeiro, eu tive a oportunidade a pedido da minha professora, da minha orientadora, da minha tutora, da minha tese, eu dei uma aula na Espanha para os alunos dela. Eu pensei assim, poxa, se eu falar de sistema prisional, eles não vão entender, porque não é a realidade deles. Então, eu fiz um PowerPoint, eu não sou acostumado, não tenho habilidade nenhuma com isso, mas eu fiz um PowerPoint mostrando as fotos de um sistema prisional espanhol que eles conheciam e as fotos de um sistema prisional brasileiro. Então, assim, os alunos tinham, na verdade, ânsia de vômito quando viam aquilo. Realmente é chocante, né? É chocante. Quem não conhece, é chocante. Só para você ter uma ideia, existem presídios no Espírito Santo, se eu não me engano, que uma cela onde cabem 30 tem 300 presos. Tem presos que há muitos meses não chegam perto da grade da cela. Tem presos que não se alimentam porque a comida não consegue chegar até eles no final da cela. Então, assim, e a gente lida com isso com a maior tranquilidade, como se não tivesse acontecendo, se fosse, não fosse uma realidade brasileira. E o problema é que, infelizmente, o movimento de mídia contra o sistema prisional é tão forte. Até, não sei se você já percebeu isso, até a palavra direitos humanos ela é desgastada. Eu fico brincando com as pessoas que defendem, né, que são partidários dos direitos humanos, são pessoas que às vezes são até proscritas na sociedade. Sabe por quê? Porque a mídia ela se encarregou de destruir a expressão de direitos humanos. Sabe? A mídia se esqueceu que muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos esse, entre aspas, direitos humanos. Que é uma evolução da sociedade que nós não podemos regredir. Né? E hoje, quando você fala de direitos humanos, você fala, direitos humanos é direitos humanos do preso. Só quer passar a mão na cabeça do preso. Quem fala de direitos humanos, cadê o direito da vítima? Como sabe? Então a mídia criou um embate entre o preso e a sociedade de uma forma geral. Então,
Se sair uma notícia no jornal, em qualquer estado da federação, dizendo que o preso está comendo comida estragada, que os seus direitos estão sendo violados. Está sendo preso em contêineres, como aconteceu, né? No Espírito Santo, um caso horroroso. Santa Catarina também Santa Catarina isso. também. Eu tive num contêiner desse no Espírito Santo. Sabe, a situação é terrível, terrível. É degradante mesmo. Não, você imagina um sujeito ficar dentro daquilo num sol de 40 graus, sem ventilação. Aquilo ali é uma estufa. Mas a sociedade não se importa, sabe por quê? Porque dentro o sentimento é assim, bem feito. Quem mandou matar? Quem mandou roubar? Quem mandou estuprar? Sabe? Agora a gente tem que entender que a gente sabe que o direito penal é seletivo. A gente sabe que o direito penal tem um público-alvo, sabe quem ele vai punir. Mas, excepcionalmente, algum de nós pode ser vítima do direito penal. Nós não somos o alvo. Ou alguém da nossa família, né? Pode alguém vir que a a gente ser. conheça. É verdade. E o interessante é que o raciocínio muda. Então, a gente quer normalmente um direito penal máximo na casa do vizinho. Para a nossa, o direito mínimo ou nenhum, ou um abolicionismo, vamos dizer assim, né? Então, é muito complicado. Então, eu vivi essa situação do sistema prisional. Engraçado que quando eu estava fazendo a defesa da minha tese, o último a me arguir foi o presidente da banca, vamos dizer assim. Ele era um filósofo e eu estava tão entusiasmado fazendo a defesa que ele me fez pergunta. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu nunca vi alguém defender uma tese com tanta paixão e eu não tenho nada para te perguntar. Eu achei que foi bom. Né? Mas muito por conta da sua vivência, de ter ido nos presídios, de ter conhecido a realidade, não falar só na teoria, né? Não é, então assim, e eu conheci o sistema prisional espanhol. Só para que você tenha uma ideia, na Espanha tem um sistema prisional em uma região chamada Topas, chama Centro Penitenciário de Topas. Eu nunca vi um centro penitenciário tão perfeito. É claro que ninguém quer ficar preso, mas eu nunca vi um sistema tão perfeito. Só para que você tenha uma ideia, esse sistema é formado por vários pavilhões. A cozinha é uma cozinha industrial. Nessa cozinha, eles têm 2 chefes formados de cozinha. Não é chefe porcaria, perereca, que você vai ser chefe de cozinha e o cara não sabe fritar um ovo. Chefe de cozinha. Você tem 2 nutricionistas, eles têm 4 comidas diferentes ao dia, dependendo do tipo do preso, como está o preso precisa de uma superalimentação, é vegetariano. Até para vegetariano? Vegetariano, Olha só. Tem problema com presos muçulmanos, que tem até o corte do gado para um preso muçulmano tem que ser diferente. Certo. Não pode ser com pistola, tem que ser degolado. Então, tudo isso é pensado. No centro prisional tem piscina olímpica, em cada pavilhão tem quadra, tem sala de musculação. Falando assim, a turma fica até com raiva, né? Diz assim, poxa vida, mas esse sujeito está fora. Eu quero morar lá, né? Exatamente. Não, e o problema é que a Espanha, ela vivencia um momento muito complicado, já de algum tempo, de migração de africanos, principalmente marroquinos. Certo. Eles vivem um problema muito complicado lá de pobreza. Então eles tentam, a turma já deve ter assistido aquele filme Amistar, onde aquelas pessoas vão morrendo durante o trajeto, e é assim que acontece na Espanha. Eles vão em barcos precários tentando fazer a travessia pelo mar e vão morrendo. Os que entram na Espanha, que conseguem entrar, que não são presos antes, vão para o tráfico de drogas. E aí, consequentemente, eles são presos e são colocados nesses centros prisionais. Na Espanha, entre 70% e 80% dos presos são estrangeiros. 70% a 80% 70% a 80% dos presos são estrangeiros. Então, assim, existe uma onda de xenofobia forte. Então, por isso que a gente vê nos aeroportos espanhóis, brasileiros sendo barrados. Infelizmente, existe muita prostituição de brasileira e agora de brasileiros na Espanha. Então eles vão barrando por isso, porque o espanhol acha, pô, 70% são estrangeiros, só estrangeiro pratica crime. É isso, né? Que a gente tem que analisar, até que ponto eles são selecionados para serem presos, ou até que ponto efetivamente eles que estão cometendo os crimes. É verdade. Né? Então, assim, o tráfico, infelizmente, é muito forte na Espanha. E esses marroquinos, quando são presos, os africanos de uma forma geral, ou os estrangeiros, até brasileiros. Eu encontrei um brasileiro preso nesse centro penitenciário de Topas. Lá, para que você tenha uma ideia, como eu falei do esporte, todos eles trabalham, basicamente. E esse trabalho é um trabalho que vai depois fazer com que ele efetivamente tenha uma possibilidade competitiva quando ele sair da prisão, ou é trabalho como é feito aqui no Brasil, de costurar bola e de fazer barquinho com palito? Isso é brincadeira, né? Então isso pode dizer que é terapia. Terapia pro preso. Ocupacional, né? Eu acho que hoje nem costura a bola, costura mais, que as bolas agora são... Sim, isso é verdade. Então o preso já perdeu essa terapia. Mas antigamente tinha muito isso, sabe? Você chegava lá e via o preso lá
furando o dedo, costurando bola e fazendo barquinho com palitinho, que bom. Aí você entrava com algumas visitas, pô, que legal, preso fazendo barquinho. Mas tá, ele acabou, cumpriu a pena dele, vai fazer barquinho lá de fora? Não tem como. Vai se manter costurando bola? Não tem como, né? Então isso é um paliativo, na verdade, assim, pode ser até uma medida terapêutica, fazer alguma coisa, mas paralela ao trabalho. Isso não pode ser trabalho, não pode ser considerado trabalho. Sabe, esse tipo de artesanato que o preso faz não pode ser considerado trabalho. Na Espanha, eles trazem pedaços de fábrica para dentro. Então, assim, o cara sai de lá, pedaços de fábrica de automóveis, de toalhas, de cobertores, de celas para cavalo. E já tem alguma possibilidade de colocação no mercado de trabalho, assim, sair da prisão? Tem. Principalmente quando o preso é espanhol. Quando o preso é estrangeiro, que ele depois Sim, aí ele vai pode vir a ser deportado, alguma né? coisa assim, né? Mas o que eu achei interessante, que eu encontrei com um brasileiro, ele já estava no tempo do final de cumprimento de pena dele e não queria sair de lá. Não queria sair. E não queria ir embora. Porque, assim, dentro do sistema prisional, os presos ganham em torno de 550 euros. 550 euros, né? Imagine o que significa isso, né? O sujeito preso, fazendo as atividades e ainda recebendo bastante. Então, assim, eles ganham, com esse dinheiro, eles sustentam a família fora do sistema prisional. Então, assim, é claro que a gente está longe de chegar a esse nível, longe. E eu acho que a sociedade não toleraria isso.